E agora, folheados. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Folheados, nesse nosso especial sobre a Segunda Guerra. Nesse programa nós vamos falar sobre obras que foram feitas antes, durante e sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? O nosso participante de hoje nós temos Loro Fous. Fala galera, hoje a gente não vai lembrar só como livros são uma coisa para o bem, mas como eles também podem influenciar coisas muito ruins. Também nós estamos aqui com Letícia. Como convidada, uma pessoa que sempre entra nas nossas calls, mas é a primeira vez que ela grava com a gente, Yasmin. Oi, gente. Finalmente Fundadora da Fornalha. Finalmente sendo importante pra alguma coisa. E o nosso convidado, expert em histórias em quadrinhos, e meu querido xará, Pedro Martins. Bom, muito obrigado, fiquei lisonjeado com o convite. Quando o Rafael me chamou, eu me senti o cara que mais entendia de quadrinhos do meu prédio. Então, o meu objetivo de vida é estender isso à minha rua. E bom, eu sou o padeiro interino Pedro, e esse aqui é mais um pão de cash pra vocês. Pão quentinho saindo do forno, senhores! Você ainda conhece o padeiro? Porque vamos precisar de farinha. Muita farinha. Esquenta o forno, padeiro, porque nós temos uma grande encomenda! Então, vamos começar. Qual o primeiro livro que a gente pode falar sobre Segunda Guerra? Só pra deixar claro que aqui quadrinho é literatura, porque se tem folha é folheados, então quadrinho tem folha, então... A gente devia falar de música também, porque música é literatura. Não, mas aí música a gente tem um programa pra isso. É, mas não é literatura, É, né? sim. É literatura. Desculpa te quebrar o teu sonho, mas é literatura. A literatura também pega quadrinhos, né? Mas o primeiro livro pra gente falar sobre Segunda Guerra, Rafael, por favor. Bom, o primeiro livro é o livro que eu imagino que começou a Segunda Guerra. Foi escrito por um grande político alemão, quando ele estava preso. Se chama Mein Kampf, que é a minha luta em alemão. E foi lá que a merda começou, tá ligado? Alguém aqui já leu Mein Kampf? Não. Não. Tempo. Ah, não sei, cara. Tem gente que lê. Tipo... Não, eu acho super interessante. Só que é uma perda de tempo. Eu já tentei ler, mas não tomei coragem ainda. Sei lá. Não sei se algum dia eu vou pegar. O Mein Kampf, acho que ele foi escrito em 1925. E aí, acho que a partir de dezembro desse ano, ele cai em domínio público. Então, eu acho que as pessoas podem sair publicando ele à torta direita. Não, imagina a quantidade de maluco que não vai surgir, né? E alguns países estavam querendo frear isso. E o que o Mein Kampf fala exatamente? Peter conta a vida dele ou ele só fala de como a Alemanha tava uma merda, como é que ia melhorar? Não, é um livro de filosofia, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. É um livro que destila ódio contra os judeus, né? Acho que esse não era o foco do livro, não, cara. Tem um pouquinho essa supremacia ariana. A supremacia ariana não quer dizer supremacia antissemita. Mas se tinha é supremacia, é supremacia sobre alguém, então... É, mas a ariana é sobre todo mundo que não é branco, de olho azul e louro. Não, mas aí ele focou que, como arianos, nós temos que combater aqueles que destruíram a nossa nação germana. Ou seja, os judeus que tiraram dinheiro daqui depois da Primeira Guerra. É, mas eu acho que ele só fez isso porque tava meio que incrustado no pensamento de todo mundo. Sentimento antissemita. Ele era o Dan Brown da época, é isso? Ele se aproveitou da situação e botou em palavras. O ódio contra os judeus já vem, de muito antes, sabe? Ele não pegou algo que era novo. Ele não inventou um sentimento de raiva dos judeus. Sim, verdade. Há muito tempo atrás existiu o Mein Kampf versão Egito. E tem alguma coisa boa pra tirar desse livro ou é só lixo? Não é que seja só lixo, eu acho que é uma manipulação bem direcionada pra época. Eu tive um professor de história que ele falou, não, assim, se vocês não quiserem ler, não precisa, mas se vocês quiserem, eu já li o Mein Kampf e não tem nada demais no livro. O Hitler mal sabia escrever direito. Ele só falava, não, olha, porque judeus são ruins. É um tipo de manipulação da época que deu certo, não tem nada a ver. E depois de Mein Kampf, a gente pode pular para... Obviamente o Capitão América, ele veio logo seguido. Ele veio antes do Diário de Anne Frank. Veio. A primeira edição do Capitão América, acho que era de 41, sei lá. E já é o Capitão América batendo na cara do Hitler. Cara, o Capitão América, ele surgiu... Os Estados Unidos tinham acabado de entrar na guerra, né? Logo depois de Pearl Harbor, eles estavam com um sentimento nacionalista ao extremo. Aí eles falaram assim, porra,
A gente precisa de um personagem que represente o espírito americano. Como se não tivessem personagens suficientes que representem o espírito americano. De todo personagem que representa o espírito americano, nenhum deles literalmente carrega a bandeira dos Estados Unidos no uniforme. Só o Capitão América. Ele foi o primeiro super-herói ou já tinha alguns antes? Não, o Super-Homem veio antes. Acho que o Super-Homem foi criado para justamente tentar levantar os Estados Unidos depois da crise de 29, assim, eles precisavam de um símbolo também. E aí ele começou na Action Comics número 1. O Capitão América também não é nem o primeiro personagem da Marvel, que já tem o Namor e o... Tocha Humana. Mas no âmbito da Segunda Guerra, o Capitão América ele serviu de uma maneira de tipo, levantar os ânimos dos Estados Unidos, né, dos soldados americanos. A Marvel mandava revista pros soldados? Mandava. Imagina a pessoa recebendo, o soldado lá recebendo uma revista do Capitão América. Caralho, olha esse cara dando um soco na cara do Hitler, tem que ser que nem ele. O Hellboy ele surgiu bem depois da Segunda Guerra, mas foi inspirado em eventos que, se vocês viram um filme que conta bem a história dele, tinha uns nazistas que queriam fazer magia negra e acabaram trazendo um demônio pra nossa dimensão. Ok. Tipo, o Rasputin, ele fazia parte desse grupo nazista. E aí, perto do Natal, tipo 44, sei lá, iam fazer lá um ritual de magia negra. O resultado do ritual foi trazer o Hellboy do inferno. Só que acabou que ele foi criado pelos aliados, depois que os nazistas foram derrotados. Por ele ser criado pelos aliados, ele se torna um anti-herói fudidaço com uma mão de pedra. Isso é pra mostrar como o espírito americano pode superar qualquer coisa. E ser antifascista e anti-Hitler. Porra, se até demônio tá contra o Hitler, cara. Se até demônios estão contra Na o Hitler. sequência, A gente pode falar sobre Maus? cara, Maus, ele já começa sendo foda já pelo nome. Maus é rato em alemão. Só que, assim, a história é narrada pelo Art e tal, mas ela decorre dos acontecimentos do que o pai dele viveu na guerra. E o pai do Art, que era o Vladek, ele era um maluco que falava várias línguas, né? Ele era poliglota, troglodita, e aí ele usava desse conhecimento dele, falava inglês, falava polonês, alemão, Yiddish, pra poder tentar escapar de algumas situações que podiam acabar levando ele pra câmara de gás. Só que, tipo, Maushelm era uma gíria pejorativa no alemão, que era tipo, você está falando como um judeu, você está agindo como um judeu, você está pechinchando como um judeu. Você tá Tanto que judiando, eles- tá judeizão. É de judiaria. Tanto que eles desenhavam, acho que, os judeus como ratos, Ratos. na época. Isso é outra parada sensacional. Maus, tipo, em alemão é Maushelm, que é esse falar como um judeu e tal. Maus, em Yiddish, é Moisés, que é o maior profeta do judaísmo. Caraca. E aí, de Maushelm. E a genialidade do Art começa a partir do momento que ele desenha todos os judeus como ratos. Ele usa dessa propaganda nazista que tinha na época de representar os judeus como a peste que assolou a Alemanha. Aham. Vocês são pragas, vocês são vermes e vocês são indistinguíveis. Então, o Vladek é igual ao Art, que é igual a Mala, que é igual a Nádia. Todos os judeus são iguais, são todos ratos brancos com olho preto, sabe? Não tem brilho nos olhos e tal. Uhum. E era a representação que os próprios nazistas faziam dos judeus. Tem até um trecho do Hitler no Mein Kampf que ele fala assim: os judeus são sem dúvida uma raça, mas de forma alguma humana. E ele, o Art, ele usa essa frase do Mein Kampf no prólogo do Maus, do livro dele. E aí, outra parada genial. Os nazistas viam os judeus como pestes. Você combate pestes com um pesticida. Uhum. O pesticida que era usado na época era uma parada chamada Zyklon B. E era um gás que eles pulverizavam na agricultura e tal, que ele não acumulava, ele não fazia bioacumulação lá nos vegetais, no tomate, batata, coisa e tal. E esse Zyklon B era o ácido cianídrico, era o cianureto. Ele inibe a respiração celular e tal, e mata o cara lá, inibindo a citocromo oxidase. Eles passaram a usar Esse era o gás que eles usam no quadrinho ou nas câmaras de gás de verdade. Ah, tá. Pequenas doses já eram suficientes pra matar uma pessoa. Imagina Eu uma tava vendo- nuvem direto na cara dos caras. Então, eu tava vendo qual era a dose letal de ácido cianídrico necessária pra matar uma pessoa. Seria de 1,5 miligrama por quilo de peso. Se uma pessoa normal tem 70 quilos, você mata uma pessoa normal com 105 miligramas de ácido cianídrico.
com 1 quilo de ácido cianídrico você mata 10 mil pessoas. Só que, isso considerando pessoas de 70 quilos, né? Normais, saudáveis. As pessoas que estavam nos campos de concentração pesavam 30 quilos, sabe? 28, 27 quilos. Então, a difusão, a distribuição pelo corpo era... Você conseguia ter uma dose letal menor, né? Você podia dar menos quantidade de veneno e conseguir uma boa distribuição pelos tecidos. Então, se você fosse usar o mesmo 1 quilo que mataria 10 mil pessoas de cianureto, nos campos de concentração, se as pessoas pesassem 27, 25 quilos, você com 1 quilo de Zyklon B, você conseguia matar 25 mil pessoas. Isso com 1 quilo. Quantos milhões morreram na Segunda Guerra? Você estava pesquisando isso porque você faz medicina ou porque você tem interesse em matar pessoas com ácido cianídrico? Cara, esse tipo de conhecimento você adquire ao longo da vida. Ao longo da vida, exatamente. Se você sentir cheiro de amêndoas, tome cuidado. Amêndoas. Cianureto tem cheiro de amêndoa? Fica à vontade pra cheirar, cara. Eu só queria agradecer o amigo que trouxe todas as informações sobre o nome do quadrinho, porque eu tava até agora achando que o nome do quadrinho era Maus, porque eles não eram bons. Eu queria agradecer de verdade. Eu achava que o trocadilho era só do inglês. Mouse, que nem o cara que toca dubstep, o Dead Mouse. Obrigado. E a palavra mouse, antônimo de bons, né? Pois é, eu realmente só considerava... Achou que fosse só de tradução, a genialidade do tradutor brasileiro. Genialidade do tradutor brasileiro, exatamente. É que em inglês ele se chama Bad. Era só Bad, porra, tem que ser mouse, né, gente? Foi muito confundido com o LP do Michael Jackson. As pessoas iam comprar. E aí, em vez de elas comprarem o LP do Michael Jackson, elas levavam a revistinha pra casa. Era venda casada, né, cara? Isso. McLanche Feliz, você comprava tudo. O bom é que o quadrinho é quadradinho, né? Dá pra confundir com o LP fácil. Fácil, tranquilo. Ela foi lançada em 91, 90, sei lá. E ela é a única graphic novel que ganhou um prêmio Pulitzer de literatura. Caraca. Você tem o prêmio de história em quadrinhos já, que é o prêmio Eisner. Ela ganhou também. Ela ganhou o Eisner. Platinou, cara. Porra, ganhar um Pulitzer, cara, isso é sensacional. Pra uma história em quadrinho que, porra, muita gente não reconhece, isso é lindo, cara. O Watchmen, né, que é mais ambientado na Guerra Fria, mas que também é genial, ele também não ganhou Nobel de Literatura, não ganhou Pulitzer. Ele só é considerado uma das 100 melhores obras da língua inglesa do século passado. Ele é a única graphic novel também que tá nesse ranking. Só que prêmio, assim, acho que ele só ganhou Eisner, só. Só. Olha só, considerar uma das melhores literaturas da língua inglesa desse século tá foda, né? Não, cara. Letícia, só você não gostou de Watchmen, cara. Porra, velho, não. Aí me quebra. Mas a história do Mouse, ele continua como? É só a história deles sobrevivendo ou tem mais alguma coisa além? Então, é uma biografia do pai dele, né, do Vladek, e ele antropomorfiza, ele antropomorfiza os animais. O autor é o próprio rato? Mais ou menos. O autor é o Art, ele é o filho do Vladek. O Vladek conta a história pro Art e ele narra na forma de animais, entendeu? Ah, tá. Então é a história da família dele, do autor. Sim, da família Spiegelman. Só que como se eles fossem ratos e os alemães fossem gatos, os caras quatro. Aí, tipo, os nazistas, eles são gatos, né? São os predadores naturais do rato. Tipo, é normal, o gato corre atrás do rato. Só que, tipo, o gato, ele é um felino, então ele caça a presa, ele captura a presa, ele tortura a presa até que ele resolve matar. E aí você cai naquela parada de experimentos que os nazistas faziam nos campos de concentrações. Tem o Joseph Mengele, né, que é o anjo da morte, né, o médico que comandou as experiências nazistas na Segunda Guerra. Tem essas pequenas nuances de que o Pedro explicou, tudo isso de mal significar rato, mas também é Moisés no judeu, no Yiddish, não sei o que. É uma metáfora perfeita, sabe, da Segunda Guerra. Isso que é sensacional na história. As outras nações, elas também são representadas como animais, né. Os Estados Unidos são cães, né, que correm atrás dos gatos e tem uma boa relação com os ratos. Só tu lembrar de Tom e Jerry, que o Spike era amigo do Jerry, ele tinha porrada no Tom. Os franceses, eles são sapos. Aí olha a outra genialidade do maluco. O sapo, ele é um anfíbio, certo? Anfíbio é aquele que tem vida dupla. Vive na água e vive na terra. Embora a França
seja inimiga dos nazistas, ela já abrigou o antissemitismo. Então ele bota os sapos como anfíbios. Ele explica isso na história, não? Não. Entrevistas depois que ele deu. Não, é que eu fico imaginando pra pessoa lendo de primeira, tipo, sapos, aleatório, né? Não. Esse tipo de coisa é geralmente muito óbvio que tem a ver. Ele retrata os poloneses como porcos. Aí, tipo, os poloneses ficaram putos, porque eles acharam ofensivo, né? Mas a ideia dele foi deixar os poloneses como um animal neutro, que não tá na relação cachorro, gato e rato. Ele botou eles como porcos por causa disso. Só que o livro quase não é traduzido pro polonês, quase não vai pra Polônia, porque os poloneses estavam sentindo ofendidos por serem tratados como porcos. Caralho, que escroto. Assim, são coisas que pra gente não ficam muito óbvias porque a gente já perdeu muito desse conteúdo, mas acho que na época devia ser muito claro porque isso estava sendo feito dessa forma, né? Mais ou menos, porque o livro foi feito na década de 90. Tá. Eu achei que tinha sido mais anterior. Isso é bem mais jovem, mais chave. Pô, os brasileiros são representados como cobras fumando? Ia ser maneiro. Provavelmente macacos, porque a gente sempre é representado como macaco. Então vamos seguir para Anne Frank. Yasmin, você que leu, você pode nos dar um panorama geral sobre o diário de Anne Frank? Então, Anne Frank era uma menina judia. No aniversário dela de 13 anos, se eu não me engano, ela ganhou um diário onde ela começa a relatar a vida dela. Ela não tinha muitos amigos, então ela começa a contar tudo pro diário. E nesse meio tempo, a guerra tava lá, meio desagradável, e eles têm que se esconder, junto com uma outra família e mais um conhecido lá, que era um médico. Eles se escondem no trabalho do pai dela. Havia uma parte chamada, que eles chamam de o esconderijo, né? É uma parte bem atrás do escritório, atrás de uma estante de livros. E eles ficam escondidos lá, um espaço muito pequeno para você ter duas famílias vivendo, né? Ficam 8 pessoas, mas são as condições que eles têm como ficar. Enfim, não dá para ficar fora daquilo ali. A história vai se desenvolvendo ali, ela vai narrando como tá se passando a guerra, até o momento em que a família é capturada, que é assim que acaba o livro. Que legal. Ele termina com cliffhanger, assim, pra você saber o que vai acontecer depois. Você sabe o que vai acontecer depois. Todo mundo morreu. No final tem uma lista dizendo exatamente para qual campo cada um foi direcionado. Por exemplo, o garotinho lá da outra família, que era o garotinho que ela gostava e tal, ele foi levado para servir a SS. Então mostra, tipo, que ele foi obrigado a fazer desfiles pela SS e tal, não sei o que. Mostra, acho que o pai sobreviveu e mais alguém sobreviveu. Então vai mostrando direitinho onde cada um estava e de que morreu. Porque a Anne e a irmã dela, Margot, não morreram exatamente por causa da tortura. As duas tiveram tifo. E aí elas morreram por causa da doença. Não foi exatamente, tipo, foram mortas no campo. Elas morreram em consequência de estar no campo. Só um adendo. O Zyklon B, antes de ser usado nas câmaras de gás, ele era usado como um controlador de tifo, também piolhos. Sim. Nos próprios campos de concentração e tal, para impedir epidemias, né, dentro dos conjuntos habitacionais. Só que aí depois eles viram que várias pessoas iam morrendo, porque ele também era absorvido pela pele. Aí ele falou assim, exatamente, vou usar isso. Eu só queria tirar o piolho desses caras. Por que eles estão morrendo? Cheio de boa intenção, sabe? Porra. Rafael, bota uma música de polêmica aí. Eu não acredito que Anne Frank seja real. Muita gente não acredita. Eu nunca tinha encontrado ninguém que desconfiasse da história ou que achasse que podia não ser real. Isso nunca nem tinha me passado pela cabeça. Porque eu fui apresentada quando tinha, sei lá, 11 ou 12 anos ao livro. Sempre me comoveu muito. Tanto quando eu li, eu tinha 13, 14, então eu tava na mesma fase que ela. Foi uma coisa meio bizarra. Simplesmente não me passava pela cabeça duvidar disso. Tanto quando eu tinha 16, eu fui a Amsterdã pra ir na casa de Anne Frank. Pra ir ver o então museu. você vê uma de A Culpa é das Estrelas. Você deu um beijo lá na casa da Anne Frank. É uma metáfora.
enfim, a casa é exatamente no esconderijo. Então, utilizam o ambiente lá todo pra meio que reconstruir a história. Você vê lá, tem os espaços onde eles ficavam e vem tudo informando e tal. Tem aqueles áudios pra você... Enfim, ele dá meio que uma sumarizada na história. E tem os manuscritos. Não sei, eu não consigo desconfiar daquilo. Mas eu fiquei, desde que vocês me falaram da gravação, eu fiquei buscando argumentos sólidos pra dizer, tipo, não, eu tenho isso aqui e isso aqui eu posso te afirmar que é verdade. Mas eu não tenho. Não tem nenhum que afirme que é verdade, além do diário, porque o que dizem é que o pai dela, o Otto, que escreveu o lance pra vender. Tanto que agora, no início desse ano, saiu uma matéria em vários lugares dizendo que tinha mais uma prova de que não era verdade, que ela existiu. A garota existiu. Tem fotos, sabe? Sim, sim. Mas não tem nada que comprove que ela era, tipo, a Anne Frank. Não tem nada que comprove que ela que escreveu o diário, porque tem... A data que ela morreu nos campos não condiz com a data que ela morreu no livro. Eu vi uma reportagem esse ano sobre a data ter mudado. A data que foi encontrada agora ainda estaria dentro do período que o livro permite. Tipo, não teria sido uma data fora do período do livro. Por mais que no livro fala que morreu em outra data, não seria algo impossível que ela tivesse esquecido a data, sabe? Quanto que eu morri mesmo? Porque o que acontece? Tem o último dia do livro, 4 de agosto, não sei, eu acho que é algum dia em agosto. E ela tá escrevendo normalmente, sabe? Tipo, sobre como ela tem esperança de que a guerra acabe e ela volta pra vida dela. E aí o livro vem assim no final da página, e este é o final do Diário de Anne Frank. Assim, no meio do texto? Tipo, quando ela acaba aquele dia. E aí ela é capturada no dia seguinte. É bem chocante, sabe? Ela tá falando sobre a esperança dela, de que o mundo melhora e tal, não sei o quê. E aí vem, este é o final do Diário de Anne Frank. É um final bem conveniente, vamos combinar. Assim, olhando agora pela perspectiva de vocês, faria até muito sentido, sabe? Tipo, porque é um final que te deixa jogado no chão, agarrado com um travesseiro, chorando. O que dizem que não é verdade é que, tipo, durante o livro tem algumas correções. Sim. Tipo, risco, não sei o que. O pai dela, teoricamente, tira alguns pedaços em que ela fala muito mal da mãe, porque ela tinha um problema muito grande com a mãe. Então o pai dela tira os pedaços em que ela é muito desrespeitosa ou qualquer coisa assim. Bom, ela era uma pré-adolescente, né? Então faz sentido ela. Porque ele tira em respeito à memória da mãe. Porque disseram que essas correções foram feitas em tinta esferográfica preta, verde e azul. Só que essas canetas não tinham naquela época. Não. Esse negócio, eu tô vendo um negócio aqui que fala sobre todas as questões da autenticidade do negócio. E eles falam que esse negócio da caneta é errado. Nunca teve nada disso. Foi um rumor. Eles chegaram a achar novas partes do diário, acho que umas 3 vezes. Então tem edições que são mais completas, que a que eu tenho é a mais recente. E agora eles fizeram também uma edição comemorativa que é representando a capa do diário e tudo mais. Mas essa seria a versão com todos os manuscritos já achados. Porque tem a versão anterior que tem, sei lá, umas 20 páginas a menos. Porque parece que ela também teve relações com o garoto, né? Teve. E que foi tirado do diário. Pois é. Assim, ela, na verdade, o que mostra o diário todo é que ela é apaixonada pelo menino e, tipo, sempre que eles conversam e tal, ela fala. Ela tá no despertar ali, sabe? Tipo, ela é uma pré-adolescente / adolescente. Então ela tá num despertar de emoções e sensações e tal. Só que o pai dela achou isso muito abusivo, tipo, tirou. Era o pai dela, ele deve ter olhado assim, não gostei desse garoto. Não, teve uma época que estavam querendo proibir de falar de Anne Frank na escola porque era pornográfico. Nossa. Eu tô vendo tudo isso aqui online, tipo, que é pornográfico, que não existiu, que tem caneta. A campanha de que é pornográfico foi a coisa mais bizarra que eu vi. Mas é porque, tipo, todo mundo que dá aula deve saber. Se tem coisa mais chata do que pai que acha que, tipo, vai proteger a criança de qualquer bosta, puritanismo, etc. Não tem coisa mais chata do que isso, cara. Pois é. Me diz um negócio, esse negócio de ser pornografia foi aqui no Brasil? Foi. É um pouco inconsistente, né? Porque se você dá Capitães de Areia, você... Porra. Pois é. Então, eu não sei direito qual foi a história que suscitou isso. Mas eu sei que pelo menos acompanhei muito a campanha contrária, sabe? Pessoas tipo, cara, não é pornografia.
E você falar que uma criança uma adolescente está se descobrindo. Cara, o meu lance com a Anne Frank, assim, eu não consigo imaginar ela sendo real. Assim, tudo bem, ela pode ter sido real, pode ter existido, não tem problema. Mas é porque não tem nada de concreto. Eu tava falando com um amigo meu e ele falou assim, cara, tem filmagem dela. Pô, mas quem diz que aquela garota ali é Anne Frank? Sabe? Que ela tava com uma identidade escrita Anne Frank. Tipo, a garota fisicamente ela existiu, isso não tem do que duvidar, porque existem as provas todas. Mas você diz no sentido de não ter nada que te diga que ela é Anne Frank. Ela escreveu, ela fez isso. Mas isso é o problema com todos os trabalhos que são antigos. É o que eu ia falar, assim, beleza, você pode desconfiar desse, mas aí você, pra ser... Desse jeito, você vai cair em todas as teorias de conspiração que falam que, por exemplo, Leonardo existiu, Shakespeare existiu. Exatamente. A própria Bíblia, né? A figura histórica de Jesus. Você vai cair nisso tudo. Exatamente, tipo, pra ser condizente, você vai ter que desconfiar de todas essas outras figuras. Ou você acredita em tudo, ou você Exatamente, não acredita em nada. Você pode seguir todas as teorias da conspiração, ok, mas é aquela coisa, é um trabalho antigo que tá suscetível a esse tipo de desconfiança. Eu acho que como todo livro que é histórico, se ele não foi real, se não foi a Anne Frank que escreveu, você ainda mantém a ideia de, cara, olha o que aconteceu de errado. E mesmo se ela não fosse real, isso aconteceu com muitas crianças na Segunda Guerra, sabe? Ela não foi só ela. Isso aconteceu com milhares de crianças, milhares delas perderam o futuro por causa da Segunda Guerra. Existem relatos de amigas dela da escola que encontraram com ela no campo. As amigas saíram, né, conseguiram sobreviver, e existem relatos disso, de como ela estava no campo e tal, não sei o quê. Acho que tem até uma amiga dela que escreveu um livro. Vamos seguir para outra obra sobre uma criança na Segunda Guerra, que é O Menino do Pijama Listrado. Essa não é real, não, né? Não. Esse é ficção mesmo. Esse é ficção, não é fictício. Mas é uma criança na Segunda Guerra. E choca muita gente. O Menino do Pijama Listrado, ele vai contar a história de uma família que foi para um dos principais campos de concentração, mas não é uma família judaica, não, é a família que tomava conta do negócio. E aí conta a perspectiva da criança, do filho dos caras que lidava, Bruno, sei lá, do filho que lidava com o campo de concentração. E esse menino, ele não faz a mínima ideia do que tá acontecendo, literalmente, não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. Então ele acha, por isso que ele chama o menino do pijama listrado, ele acha que os caras que estão no campo de concentração estão ali trabalhando, sei lá, ele não faz ideia do que tá acontecendo. E ele faz amizade com esse garoto que tá do outro lado do campo. Da cerca. Shmuel. Ele acha que o uniforme dele é um pijama. Sabe de nada. E no meio do caminho, tipo, a gente que conhece, a gente consegue entender tudo, sabe? A gente consegue entender o nome do lugar, a gente consegue entender quem é que foi. Tem uma hora que ele fala, um cara super chato e sério e assustador veio pra jantar, a gente já sabe que é o Hitler. Ele fala sobre o relacionamento da irmã dele com um dos generais, que era completamente abusivo, e tipo, a criança tá falando, minha irmã está chorando hoje, eu não sei porquê, entendeu? É um negócio assim. Mas é escrito no ponto de vista dele, o livro é no formato de diário? Não é bem um diário. É só ele contando o que tava acontecendo. Ele não tá, tipo, querido diário, não é assim. Não, tá, entendi. Você não leu o Menino do Pijama Listrado? Não li. Eu li em uma noite. É um livro rápido, assim. Eu li em uma noite isso. Não, é que eu nunca parei. Eu não curto muito os livros mais tristes, pesados assim, não. Eu li só A Menina que Roubava Livros mesmo. E também não é nem pouco triste. Psicologicamente, então eu não li mais nada sobre a Segunda Guerra. Eu fiquei meio traumatizada. Como é que termina? O Bruno entra pra brincar com o Shmuel, que é o menino judeu, de pijama listrado, do outro lado. Ele se veste como um refugiado. Refugiado, não. Já não, judeu. Um prisioneiro. Prisioneiro, judeu. Ele veste pijama e, felizmente pra ele, o dia que ele se veste é o dia que vão matar todo mundo. E aí ele entra na câmara de gás junto com o Shmuel e morre junto. Aí e a família dele. Ele entra com a família dele. A família do judeu deixa. Não, porque eles não sabiam. Eles não faziam a mínima ideia, cara. Viram um garotinho coradinho lá. Eles também não
fazia a mínima ideia do que tava acontecendo. Como é que você ia falar? Caraca, é hoje que vão me matar, né? Deixa eu salvar o filho do administrador. Não é assim. Eu não sei se eles tinham, tipo, hoje é o dia que vocês vão morrer, alguma coisa assim, sabe? Não, claro que enganava. não. Não sei, cara, eles estavam... Todo dia era dia de morrer. É, todo dia era dia de morrer. Eles não tinham mais, tipo, hoje vai ser o dia que eu morro. Não, eles só, tipo, esperavam que viesse. Se não viesse, maneiro. Mas se você perguntasse pra eles, todo dia eles iam falar, é hoje que eu morro. É tipo 1984, sabe? Tipo, você só fica esperando, mas você qualquer dia pode ser o dia. Tem os trocadilhos que eles fazem. Porque, tipo, é fictício, mas eles não usam, tipo, o nome certo das coisas. Qual foi o principal campo de concentração? Que eu não lembro mais o nome. Auschwitz. Eles não usam, tipo, Auschwitz. Eles botam, tipo, um outro nome que é parecido com Auschwitz. Eles também não usam, tipo, concentração. Eles não usam, tipo, nada disso. É muito engraçado quando você percebe o que tá acontecendo. Mas porque também é do ponto de vista de um garotinho, né? Então, tipo, ele fala... ele falava errado. Enfim, depois nós temos... a gente pode chamar de nosso último livro do programa? Sim. Rafael, então, você que leu, menino também leu, explica pra gente A Menina que Roubava Livros. Faz um resuminho aí. Cara, A Menina que Roubava Livros é um livro, tipo, super bem escrito. Ele é realmente muito... A ideia dele é que a morte tá contando a figura, a Dona Morte da Turma da Mônica, tá ligado? Tá contando sobre a Segunda Guerra. E ela fala como ela nunca... que foi o período que ela mais trabalhou. Ela fala sobre como ela resolveu contar a história também. Ela escolheu a menina por uma razão, sei lá. Sim, porque a menina, a morte estaria trabalhando no enterro da mãe dela. Aí a menina que roubava livros, na verdade, spoiler, ela nunca rouba um livro. Ela roubou sim. Não, ela acha que roubou, mas não roubou. Até o final do livro ela sempre acha, roubei, mas não roubou. Ela roubou sim, cara. Ela tirava os livros do que eram pra ser queimados. Mas isso não é roubar, porra. Isso é pegar de uma fogueira. Isso é salvar. Isso não é roubar, isso é pegar emprestado. Isso não é de ninguém, presta atenção. Não, presta atenção. Os livros que eram feitos da fogueira, eles eram proibidos pelo governo. Então, tipo assim, ela tava não só roubando, como contrariando uma ordem direta do governo dela. Mas o primeiro livro que ela rouba foi um livro que ensinava como enterrar pessoas. Do coveiro do coisa da mãe dela. E ela, tipo, roubei. E ela não sabia ler, ela só gostava do... Como é que eu posso dizer? Do livro, a ideia de livro. Da ideia de livro, exatamente. E lembrava a mãe dela também e tal. Você não entende, é uma metáfora. E aí a morte vê isso e começa... E vê a garota várias vezes durante a vida, né? Porque em volta dela começavam a morrer. Muitas pessoas. E por incrível que pareça, esse livro, tipo, na época que saiu, todo mundo falava, nossa, a menina que roubava livros, que lindo, não sei o quê. E eu sempre achava assim, não, esse tipo de livro a pessoa sempre morre no final. Não, ela não morre. E ela não morre. Ela vive pra contar a história, ela estuda, ela tem filhos, exatamente, etc. Só que, tipo, também a coisa com o Menino do Pijama Listrado. Nos dois livros, o protagonista não é o odiado. O Menino do Pijama Listrado, ele era literalmente o filho do gerente do negócio lá. E a menina que roubava livros, ela era, tipo, a mais ariana da cidade dela. Não, ela não era tanto. Ela chega uma hora a dizer que ela tinha olhos que poderiam matar ela. Porque ela tinha olho castanho. Só isso que ela não tinha. O resto ela tinha tudo. Ela branca, a família dela não era, obviamente, judaica. Os problemas que ela vai seguindo com o governo são porque ela não concorda com o que tá sendo feito. Mas a menina em si, a personagem principal, ela era judia ou ela era alemã? Não, alemã. Não era. Entendi. Ela era alemã. Entendi. Só que a família dela não concordava com o governo. A mãe dela morreu e ela foi adotada por uma outra família. A relação dela com o pai adotivo porra, sensacional. A mãe dela, tipo, era meio megera, mas também era de bom coração, sabe qual é? Tipo, Dona Florida. Os problemas que ela começa a ter são por causa do pai adotivo dela. Que ele começa a se opor. Ele começa a receber refugiado. Ele começa, tipo... Ele tinha a única loja... De roupa, acho. De roupa. Ele tinha a única loja de roupa do negócio. Então, ele que começa a ter os problemas. E aí a mãe dela é megera porque ela fica brigando com o pai o tempo todo, falando que ele vai acabar matando todo mundo. E ao mesmo tempo tem um romancezinho dela com o garoto da rua e tal. Romancezinho, eu não diria que é romance. E o garoto acaba tendo que se meter com a juventude hitlerista também. Todo ele acaba criança era obrigado. unindo ao governo.
Eu acho que ele acaba indo pra guerra, né? Ele acaba indo, eu acho que ele morre. Eu lembro que a Morte faz um capítulo sobre como ele morreu. Esse livro realmente me fez entender a Segunda Guerra pela primeira vez, porque eu sempre achava que... Eram dois lados. eram dois lados, tipo, o judeu de um lado e os alemães dos outros, e era morte o tempo todo, mas eles conviviam na mesma vizinhança, sabe? Tinha alemães, eu achava que todo alemão odiava judeu, mas tinha alemães que eram amigos, Não, sabe? tinha gente que não tinha nada a ver com a história. Tinha gente que defendia, e isso me fez mudar a minha concepção, tipo, caraca, como... Tinha gente que não tinha nada a ver com a história, que não concordava com o que estava acontecendo, que recebia refugiado. Em Anne Frank diz muito isso também, sobre como eles estavam todos ali convivendo, sabe? Tipo, e tem se eu não me engano, algumas das pessoas que ajudam eles não são necessariamente judias, acho que são alemães. Ou holandeses, porque na verdade, tipo, a Anne nasce em Frankfurt, mas eles se mudam pra Amsterdã. Ah, então ela é Anne Frank porque ela nasceu em Frankfurt. Aí viu? Talvez. Por isso que... Eu sempre achei isso muito coincidência. Coincidência demais. Coincidência? Acho que não! A menina que roubava livros, ela... O estilo de escrita é diferente do Anne Frank e do Menino do Pijama Listrado. Que o Menino do Pijama Listrado é uma narrativa contínua. A menina que roubava livros, ela tem desenho, ela tem um livro que a, sei lá quem fez, ela tem, tipo, a Morte fazendo coisas, ela tem caligrafia esquisita no meio do livro. Esse livro ganhou um prêmio, se eu não me engano. Sim, ganhou sim. Qual o prêmio que ele ganhou? Não sei, tô procurando aqui. Ganhou vários prêmios, ganhou um só não. Ela ganhou o prêmio National Jewish Book Award para literatura infanto-juvenil. Ganhou vários prêmios. Mas ganhou o Pulitzer? Não. Mouse ganhou o Pulitzer. Chupa. Mouse ganhou em todos os quesitos. Ele zerou a vida de uma obra literária. Mouse, rainha, Anne Frank, nadinha. É isso aí, obrigado você por ouvir mais um Pão de Cast. Dessa vez não tem musiquinha da Hora do Brasil e nem rádio. Esse foi um podcast comum, como sempre. Como vocês podem ter notado, agora o podcast vai ser meio fragmentado em várias partes, cada quadro separado, folheado em um dia, prato do dia em outro, TV de cachorro em outro também, uma média de 30 minutos por programa, ao longo das semanas, já que muita gente reclamou que nós tínhamos um programa muito longo e nós nos perdíamos nisso, então a gente resolveu fazer uma mudança no nosso calendário, no nosso esquema de como fazer o podcast para agradar cada vez mais vocês. Então a gente aproveitou esse mês especial da gente sobre os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Por incrível que pareça, já faz 70 anos que Hitler morreu. E por essa ideia prática. Seria legal um feedback seu lá na nossa página ou por e-mail pra dizer se você tá gostando, se não tá gostando, pra gente saber se a gente continua fazendo isso, se continua fazendo podcast sobre histórias, se continua fazendo só sobre, sei lá, videogame, piu-piu-piu. E é isso, você também pode entrar no nosso site e ouvir os 2 últimos podcasts sobre a Segunda Guerra, se você ainda não ouviu. Que tá num formato todo especial, como se nós fôssemos radialistas daquela época. Com musiquinha do Repórter Essa e tudo, noticiando como se tivesse acontecendo a Segunda Guerra aqui agora, bomba caída do meu lado, mano. E também a gente já tem um programa sobre a invasão da França e o ataque de Pearl Harbor pelos japoneses. Os programas estão muito legais, modéstia à parte. Se quiser ler algum texto, a gente tem um da Letícia, que tá batendo recordes de visualizações sobre o ambiente tóxico para mulheres no jogo League of Legends, que é cheio de machismo de verdade, sabe? É uma parada muito séria que merece ser realmente discutida pela sociedade e na fornalha. E claro, também a coluna do Imperador Pedro sobre os B-sides do Arctic Monkeys. O último que ele lançou foi sobre o Humbug e ele tá fazendo um trabalho muito bom, cara. Vocês deveriam conferir. Eu, como muito fã da banda, tô, aprovando. E é isso. Essa segunda ou na terça, o terceiro Repórter Padeiro deve sair. Você não perde por esperar. E uma resenha sobre Metal Gear Phantom Pain. O nosso padeiro já deve estar acabando de jogar e vai falar sobre. Espero que ele não atrase. E até segunda, galera. Valeu pela audiência. Essa é uma produção do Grupo Fornalha. Para maiores informações, acesse www.afornalha.wordpress.com.